13 dias e contando. Essa é a nova sequência, maior sequência de quedas aí do Ibov. E nós vivemos para contar essa história. Os netos, né, sabe-se lá para mais quem, né, galera? Bom, mais um dia de queda aí para o nosso mercado. Então, tivemos uma repetição de padrão interessante. O pessoal teve um amigo nosso lá do Telegram que chamou a atenção para essa repetição de padrão. Vocês observarem, né? Olha como os últimos 3 dias foram milimetricamente iguais, assim, o gráfico, né? O candle representando aí uma repetição de padrão muito interessante que o Ibov vem fazendo, ou seja, de manhã sobe e aí no começo da tarde começa a entregar. Os Estados Unidos também fez isso, tá? Fizeram isso lá nas bolsas. Não o candle exatamente igual, mas começaram um dia bem e foram entregando aí mais pro depois do almoço. Então, seguimos, tá? Os alvos aqui para baixo. Na verdade, a gente tem o 111 e pouquinho aqui, que está a média de 200 se aproximando. Na minha opinião, esse é um ponto interessante. Antes disso, a gente tem até a máxima de janeiro, né? Que foi aqui na casa dos 114.500. Praticamente hoje aí chegou no ponto já também. Se a gente pegar exatamente a máxima lá, ó, foi 114.835. Se a gente pegar a mínima de hoje, 114.859. Ou seja, chegou ali. Chegou ali, chegou perto e tal. E sinceramente, galera, assim, agora não tem o que fazer, né? Eu já vim falando como que a gente vira a chave, apesar disso, né? Tem aí a condição da Petro estar entregando o movimento para baixo. Então a gente vê os papéis, os bancos também estão fracos, só o BBAS para variar está subindo. O Petro hoje renovou a máxima histórica e falhou mais uma vez. Então teve um assunto muito legal que a gente conversou hoje na live, que é fechado para o pessoal da comunidade. Se você não tá perdendo. A gente, além de analisar os papéis e tal, eu tenho tirado muitas dúvidas do pessoal que está operando no mercado financeiro, começando a estudar gráfico. Eu já tenho até experiência, tá? Tem o link na descrição aí para você participar da comunidade. Vou te falar, assim, o valor é ridículo de barato perto do resultado que você vai ter. Isso eu tenho absoluta certeza. Mas uma pergunta interessante que eu recebi lá foi como que a gente identifica exaustão de movimento. E é uma situação delicada, assim, porque exaustão de movimento a gente só vai ter certeza mesmo depois que o tempo passar. Na hora, existem padrões conhecidos como padrão de exaustão, gaps, inclusive, movimento candles bem fortes, com corpo de candle bem grande, com o volume aumentando e etc. Mas, de fato, isso não é a garantia de que o movimento esteja na sua exaustão. Então, é muito mais a gente observar algumas situações que vêm acontecendo e aí, se tiver dentro de alguma estratégia operacional, a gente tentar fazer, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque analisando a Petro, né? Antes de ontem a gente teve esse gap de alta renovando a máxima histórica até então e fechou praticamente na mínima do dia. Isso com um aumento de volume, máxima histórica, tendência de alta e tal, claro que por si só já nos liga a chavinha de, opa, pode ser um movimento de exaustão. E pode, tá? Só que a gente viu ontem a Petro tentando voltar a subir, deixou uma formação de fundo, de topo, aliás, desculpa. Hoje o papel abriu, meio lá, meio cá, acabou renovando a máxima histórica e aí perdeu força. Então foi algo que eu falei lá na chamada de manhã. Às vezes são sinais que a gente vai observando que o ativo vem fazendo, né? Determinado ativo vai fazendo, que vão nos dando aí algumas diretas, né? E vão dando aí para a gente alguns sinais para observar e falar assim, bom, isso pode ser um movimento de exaustão se tiver encaixando alguma estratégia operacional que eu opero, gosto, conheço, confio, eu vou tentar fazer, tá? Então é o que eu começo a identificar na Petro, já de antes de ontem, né? Desde o dia do gap aí, que renovou a máxima histórica e falhou.
hoje reforçou um pouco mais aí esse fechamento, reforçou mais ainda esse sentimento, né? Assim, sentimento é uma palavra complicada. No mercado financeiro, se a gente deixar sentimento, cabeça, tomar conta, o dinheiro vai embora, né? Mas assim, essa percepção junto com a técnica de que de fato o Petro pode estar sim desenhando aí alguma coisa de exaustão. Isso não quer dizer que o papel vá necessariamente entrar em tendência de baixa. Ele pode continuar lateralmente, como a gente já viu diversas vezes. Pode também anular a tendência de alta, entrar uma correção um pouco mais para baixo e depois voltar a subir. Pode simplesmente amanhã rasgar para cima e ir embora, continuando na tendência. Por isso que é tão importante a gente falar sobre gerenciamento, galera, gerenciamento de risco, tá? Uma das coisas que eu mais bato na tecla aí para quem é meu aluno, para quem está na minha comunidade, tá? Fazendo mais uma vez a propaganda aí da comunidade. Bom, o dólar hoje ele renovou, se eu não me engano, não, ele testou a máxima de antes de ontem também, então não confirmou o topo, mas segue com um padrão formado. Se amanhã perder a mínima, confirmaria esse topo. É que está nessa região de resistência que é o 5.005 aí mais ou menos. Na verdade, eu considero a resistência aqui um pouquinho mais para baixo, né? E ele está trabalhando acima, mas a máxima aqui é 5.005. Então, e meio, né? Por isso, tá? Mas o caminho, volto a falar, o caminho do dólar está aberto até os 5.079, 5.080 ali. Se vai chegar, é outra conversa. Banco do Brasil, bom, nada de novo, tá, galera? Nos bancos, eu também não vou ficar passando aí para. Ó, não tem nada de novo. O que a gente teve. Ó, Itaú fechou pesado, alvo 26,40. Que teve de, entre aspas, novo, que nada demais, foi a Vale, que abriu com gap de alta nesse fundo anterior e serviu como uma resistência logo de cara. E o papel fechou para baixo, fechou o gap e fechou para baixo aqui. Uma variação positiva em relação, claro, ao fechamento do candle anterior, mas um candle bem negativo aqui da Vale. De qualquer forma, o papel tem um padrão de fundo desenhado. Ou seja, se amanhã romper o 62,81, que foi a máxima de hoje, confirmaria fundo. Eu compro aqui? Não, não, não. Claro que vender, jamais, né? Jamais não. Mas vender não está no nosso operacional nesse momento. Mas comprar também não está tão interessante assim, não. Talvez pelos 60 minutos. Se te agrada aí, fique de olho nos 60 minutos, tá? Destaques aí pro dia, galera. Magalu até tentou, mas falhou, deixando um sinal de topo na média de 200, desculpa, na média de 21, fechou na mínima do dia, pesou, legal, né? Sacanagem. Marfrig virou também aqui e, ó, papel que tomar um pouquinho de cuidado, a empresa está muito alavancada e tal. Fiquem de olho, vocês aí comprados, tá? E para baixo a gente teve alguns destaques, né? Via, São Martinho, Magalu, Cirela, BBSE também aqui, uma queda diferente. A gente não tá tão acostumado a ver isso em BBSE, mas, ó, confirmou o topo aí e acelerou para baixo, tá? Por enquanto, nada a ser feito. Alvos para baixo, ó. Suporte aqui nos 28,50, 28,60, tá? E destaque positivo, a gente teve no 0 a 0 foi Semi, Incogna, Carrefour e Uzi Minas. Destaque positivo, Cieco fechou com 2,6, nada demais, né? Confirmou fundo aí, mas eu não compraria. Eletrobras formou um fundo que também não me interessa. BIF 3 ficou legal. Agora tá na cara da 200, não compra aí. E Fleury 1,5 formando fundo aqui em cima da média de 200, retração de 50% ainda. Essa retração que está bem acumulada. Aqui é legal. Aqui é legal. Vale a pena você acompanhar aí, tá? Trisul pesada. Mills também para baixo. Beleza, nada. Ó, Mills. Olha como essa resistência aqui é um fundo lá de trás. Ó, eu tenho traçado isso aqui na minha tela há um tempão. Ó, quer ver, ó? É um fundo lá de 2011 e olha como segura esse papel, essa região aí, que serve hoje como uma forte resistência, tá? Então, ontem deixou um sinalzinho, né? A famosa estrela cadente aí para quem gosta, e hoje deu aquela acelerada para baixo, tá? Tivemos MYPK, Gafisa fechando para baixo, abriu com gap de alta e tomou uma pancada.
Oi, BR, mais um dia negativo, 5% de queda e vai embora, galera. Aqui é. Vixe, Maria. Deixa afundar. Não queira segurar isso aqui no peito, não, hein? Por favor, galera. Sequoia. Sequoia foi um papel que é legal até a gente comentar. Recentemente, isso aqui era a mínima histórica, tá? Esse fundo, aqui no comecinho de agosto, era a mínima histórica. Ainda aí teve gente na comunidade, aliás, na época que eu fazia as lives do YouTube ainda, perguntou e tal de compra aqui. Eu falei, cara, é mínima histórica. Na minha opinião, eu acho desnecessário a gente querer caçar fundo no papel. Por mais que tenha uma condição de dar essa subida um pouco, porque as resistências gráficas estão lá para cima e tal, mas mesmo assim eu prefiro não fazer. E foi um trade que deu relativamente certo para quem fez, ó. Com certeza mais que parcial de 1 para 1. Tentou subir, começou a falhar, aí tentou subir de novo. E aí, ó, paulada. E hoje, ó, confirmou um novo fundo aqui. Aí, ó, olha como as coisas começam a fazer mais sentido. Não é uma divergência de alta, tá? Assim, porque a gente vê que o fundo realmente está mais para baixo, mas é um fundo muito em tempo, tá? Em tempo. É um fundo muito próximo do anterior. Aqui já poderia chamar um pouco mais de atenção. Ainda assim, o papel em forte tendência de baixo pode dar errado, como sempre pode. Mas aí eu ficaria de olho um pouco mais para pensar numa operação de compra, tá? Como ontem fechou na mínima e tal, não tava. Eu vi isso ontem, eu até pensei em falar, mas eu acabei não falando nada. Ainda bem. Acho que até foi melhor assim, tá? O Doutor Prev hoje também confirmou fundo, beleza, já deu uma subidinha. E aí um dos destaques negativos lá nos Estados Unidos foi no Nubank, né? Nos 2 últimos dias aqui caiu mais pesado, tá? Ontem 3,4, hoje 6,67. Parece aí que o sócio colocou umas ações dele à venda no papel e a galera não gostou muito dessa conversinha aí. Então deram uma sapecada, mas tudo bem, né? O papel que, por, olha o quanto subiu aqui desde janeiro, ó, praticamente 150%. Essa correção tá só começando e é tudo normal, beleza? Bom, é isso, galera. Lá fora, eu falei lá fora e não mostrei. O computador tá lento que só ele. Ó, Bitcoin 3,2 de queda paulada. E aí a gente tem o mercado americano mais um dia negativo. Tá ficando perigoso demais. Ó, Nasdaq perdeu ó, fez um mini pivôzinho de baixo, perdeu o último fundo, perdeu o outro fundo agora. Tá ficando perigoso isso aqui, viu? A Alemanha para baixo, também vindo testar esse fundo duplo que deixou e retomou a tendência e renovou o máximo histórico. O petróleo, beleza, tá tudo certo, nada resolvido. E o minério lá na China, por enquanto, ó, fechou positivo, mas sem tanta força aí. Beleza? Agora sim, me despeço. Comenta aí, mais quantos dias o Ibov vai cair? Qual vai ser o recorde? Vamos parar no 13? Sinal? Chegaremos a 14, talvez? 15? Fecharemos o mês inteiro de queda? Não sei. Mas para brincadeira, acho que vale a pena a gente trocar uma ideia. Deixa aqui o seu palpite. Beleza? Um grande abraço. Bom descanso. Fui.